Desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, uma pergunta vem assombrando o mundo. O que aconteceria se Vladimir Putin decidisse usar seu maior trunfo militar, uma arma nuclear? Essa ideia, que antes parecia confinada aos livros de história e ficção científica, agora está mais próxima do que gostaríamos de imaginar. A tensão global aumentou exponencialmente desde que a Rússia deu início à invasão da Ucrânia, reacendendo temores da Guerra Fria e colocando as potências mundiais em estado de alerta máximo. O uso de armas nucleares não é apenas um evento militar. É um divisor de águas que mudaria o curso da história humana para sempre. Hoje, vamos explorar os possíveis cenários, as consequências devastadoras e como o mundo poderia reagir diante de uma ameaça tão alarmante. Para entender o tamanho dessa ameaça, precisamos voltar no tempo. Em 1945, as bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki não apenas trouxeram o fim da Segunda Guerra Mundial, mas também inauguraram uma era de medo e incerteza. Essas bombas, embora relativamente primitivas, foram suficientes para destruir completamente duas cidades japonesas em segundos. Milhares de vidas foram perdidas no impacto inicial, enquanto outras tantas sofreram os horrores da radiação ao longo dos anos seguintes. Mas o mais preocupante é que as bombas nucleares modernas são incomparavelmente mais poderosas. Hoje, um único míssil intercontinental pode causar danos equivalentes a dezenas de bombas de Hiroshima, destruindo não apenas cidades inteiras, mas também ecossistemas e economias por gerações. É por isso que o mundo continua obcecado com o controle dessas armas. Hoje, a Rússia detém o maior arsenal nuclear do mundo, com mais de 5.000 ogivas registradas, e sua capacidade destrutiva é sem precedentes. Esse arsenal inclui mísseis intercontinentais, ogivas submarinas e até bombas táticas, projetadas para ataques localizados. Putin, em várias ocasiões, mencionou seu arsenal nuclear como uma forma de dissuasão contra o Ocidente, criando um clima de incerteza que mantém o mundo em constante apreensão. O recente conflito na Ucrânia trouxe esse tema para o centro das discussões globais, já que as tensões entre Rússia e OTAN atingiram níveis alarmantes. Mas como exatamente uma decisão de usar armas nucleares seria tomada? E o que isso significaria para o futuro do mundo? As políticas russas de dissuasão nuclear apontam alguns cenários preocupantes. Entre os principais motivos para um ataque nuclear estaria a percepção de uma ameaça existencial à Rússia ou aos seus aliados. Isso inclui ataques com mísseis balísticos, ofensivas contra bases militares estratégicas ou até mesmo ações convencionais que o Kremlin interpretasse como perigosas para a sua soberania. Essa ameaça existencial é uma definição vaga que dá à Rússia ampla margem para justificar o uso dessas armas, especialmente em um contexto de escalada militar. Por exemplo, se a OTAN intervisse diretamente no conflito ucraniano, isso poderia ser interpretado como um motivo válido para um ataque. É exatamente essa margem de interpretação que preocupa os líderes globais, pois deixa o mundo inteiro vulnerável a decisões baseadas em percepções subjetivas. Se essa decisão fosse tomada, tudo começaria com uma pequena maleta chamada Cheget, que conecta Putin ao comando das forças nucleares russas. Essa maleta é um símbolo de poder absoluto, mas também de responsabilidade extrema. Ao contrário do que muitos imaginam, Putin não aperta um botão vermelho para iniciar o lançamento. Em vez disso, ele transmite ordens diretamente ao Estado-Maior das Forças Armadas, que autoriza o lançamento dos mísseis. Caso o comando principal fosse destruído em um ataque, a Rússia poderia ativar um sistema de backup conhecido como perímetro, ou mão morta. Esse sistema é programado para lançar mísseis automaticamente caso detecte que a liderança russa foi incapacitada, garantindo uma resposta nuclear mesmo nas piores circunstâncias. Esse nível de automação eleva o risco de erros catastróficos, especialmente em tempos de tensão elevada. Agora imagine, um míssil lançado da Rússia levaria cerca de 30 minutos para atingir os Estados Unidos. Esse é o tempo médio necessário para que um míssil intercontinental
percorra a distância entre os dois países. No entanto, se o ataque fosse realizado a partir de submarinos nucleares posicionados no Atlântico Norte, o tempo seria reduzido para apenas 10 a 15 minutos. Isso significa que, em caso de ataque, as defesas antimísseis teriam apenas alguns minutos para reagir. Durante esse curto intervalo, o presidente americano seria informado e os sistemas de alerta seriam ativados globalmente. A resposta quase certamente envolveria um contra-ataque massivo, com centenas de mísseis sendo lançados em retaliação. Essa reação em cadeia, conhecida como destruição mútua assegurada, é o que manteve as potências nucleares em xeque por décadas. As consequências de uma explosão seriam catastróficas. Vamos supor que uma ogiva atingisse Washington, D.C., o coração político dos Estados Unidos. Uma bomba de tamanho moderado seria suficiente para matar dezenas de milhares de pessoas instantaneamente, enquanto centenas de milhares sofreriam ferimentos graves. A destruição física seria apenas o começo. A radiação tornaria a área inabitável por décadas e os impactos psicológicos devastariam a população. Além disso, os danos econômicos e políticos teriam efeitos globais, interrompendo cadeias de suprimentos, mercados financeiros e paralisando o comércio internacional. Mas essa destruição não se limitaria a uma única cidade. Os efeitos colaterais se espalhariam pelo mundo, impactando diretamente países que dependem das economias das superpotências. Se as principais potências nucleares detonassem seus arsenais completos, o mundo enfrentaria um inverno nuclear. Nuvens de fuligem e poeira bloqueariam a luz do Sol, mergulhando o planeta em uma escuridão quase total. A temperatura global despencaria, causando o colapso das colheitas e uma fome sem precedentes. A radiação contaminaria os recursos naturais, tornando o acesso à água e alimentos seguros praticamente impossível. Estudos indicam que esse cenário poderia durar até uma década, durante a qual bilhões de pessoas enfrentariam condições extremas de sobrevivência. Esse é o verdadeiro custo de uma guerra nuclear. Não há vencedores, apenas destruição. Apesar do medo, nem tudo está perdido. Invasão da Ucrânia revelou fraquezas significativas nas forças armadas russas, desde equipamentos ultrapassados até falhas de estratégia. Isso mostra que, embora a ameaça nuclear seja real, ela também pode ser usada como uma ferramenta de intimidação, mais do que uma intenção real. Além disso, os esforços diplomáticos continuam sendo uma peça-chave para evitar o pior. A verdadeira lição aqui é que a destruição mútua não é apenas uma estratégia militar, é um lembrete de que a cooperação internacional é essencial para a sobrevivência da humanidade. Por outro lado, e se usássemos toda essa energia nuclear para algo completamente diferente? Terraformar Marte, talvez? Ou explorar as profundezas dos oceanos? Bem, isso é história para outro "E se?". Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este. E agora, confira o vídeo que está aparecendo aqui na tela para continuar explorando os mistérios do nosso mundo e do universo. Até a próxima!